As we stared down the street, conforme olhávamos para a rua, we thought we saw an inside shutter move. Pensamos ter ouvido alguém mexer na cortina. Flick. Uma batida. A tiny, almost invisible movement. Movimento quase invisível e curto. And the house was still. A casa se acalmou. Being Southerners, por sermos sulistas, it was a source of shame to some members of the family. Era uma vergonha para alguns membros da família that we had no recorded ancestors on either side of the Battle of Hastings. Era uma vergonha para alguns membros da família que não tivemos ancestrais na Batalha de Hastings. All we had was Simon Finch. Nosso ancestral era o Simon Finch, a fur-trapping apothecary from Cornwall, comerciante de pele um comerciante de pele e farmacêutico de Cornwall, whose piety was exceeded only by his stinginess, cuja docilidade era apenas superada pela sua mesquinhez. He worked his way across the Atlantic to Philadelphia. Ele seguiu do Atlântico até a Filadélfia, thence to Jamaica, depois até a Jamaica, thence to Mobile, assim foi até o Mobile. Mobile é uma cidade no Alabama, end up in St. Stephen's, e foi parar em St. Stephen, deve ser esse X aqui, St. Stephen. Having forgotten his teacher's dictum on possession of human chattels, tendo esquecido os ensinamentos do professor a despeito de escravos, Simon bought 3 slaves and with their aid established a homestead on the banks of Alabama River. Simon comprou 3 escravos para ajudá-lo a estabelecer uma moradia nas margens do rio Alabama. The tradition of living on the land remained unbroken until well into the 20th century. A tradição de viver da terra permaneceu imutável até o século XX. When my father, quando meu pai, o Ericus Finch went to Montgomery, foi para Montgomery to read laws, estudar leis, and his younger brother went to Boston to study medicine. Seu irmão mais novo foi para Boston estudar medicina. Their sister, Alexandra, was the Finch who remained at the homestead. Foi quem ficou na casa Finch Landing, tomando conta da propriedade dos Finch, família deles no caso. We lived on the main residential street in Macomb. Nós morávamos no residencial principal na rua Macomb. Ericus, Jim and I. O Ericus, Jim e eu. Plus Calpurnia, our cook. E também a Calpurnia, nossa cozinheira. She had been with us ever since Jim and I was born. Ela esteve conosco desde quando Jim e eu nascemos. And I felt her tyrannical presence as long as I could remember. E eu senti a presença tirânica dela desde sempre. Our mother died when I was 2. Nossa mãe morreu quando eu tinha 2 anos. So I never felt her absence. So eu nunca senti falta dela. But I think Jim did. Mas eu acho que o Jim sentiu. He remembered her clearly. Ele lembrava dela claramente. And sometimes in the middle of a game,
De vez em quando, no meio de alguma brincadeira, he would sigh at length. Ele eventualmente suspirava, then go off and play by himself behind a car house. E saía, ia brincar sozinho atrás da garagem. Joe left us early in September. Joe foi embora no começo de setembro, to return to Meridian, retornando a Meridian. I was miserable without him. Eu me senti extremamente infeliz sem ele, until it occurred to me that I would be starting school in a weekend. Até que soube que eu ia começar a ir para a escola em uma semana. Our hours of winter time had found me in a tree house. Fiquei na casa da árvore durante as horas no inverno. Looking over at the schoolyard. Olhando o pátio da escola. Spying multitudes of children through a 2-power telescope Jim had given me. Espionando as muitas crianças através das 2 lentes poderosas que Jim me deu. Learning their games, aprendendo as brincadeiras deles, secretly sharing their misfortune and minor victory, compartilhando secretamente as tristezas deles e suas pequenas vitórias. I long to join them. Eu mal podia esperar para me juntar a eles. Jim condescended to take me to school the first day. O Jim concordou em me levar para a escola no primeiro dia. He was careful to explain me that during school hours I was not to bother him. Ele teve cuidado de me explicar que durante as horas na escola não era para eu incomodá-lo. I was not embarrassing with reference to his private life. Não era para eu constrangê-lo com referências à vida particular dele. Or tag along behind him at recess and noon. Ou segui-lo durante o recreio ou ao meio-dia. In short, em resumo, I was to leave him alone. Era para eu deixá-lo em paz. You mean we can't play anymore? O que você quer dizer é que não podemos mais brincar? We'll do like we always do at home. Vamos fazer como sempre fazemos em casa. But you'll see, mas você vai ver. School's different. Na escola é diferente. It certainly was. Certamente era. This is Miss Caroline Fisher. Eu sou a senhorita Caroline Fisher. I'm from North Alabama. Sou do norte do Alabama. From Winston County. Do município de Winston County. Do município de Winston, no caso. Does anyone know what these are? Alguém sabe o que essas são? Jean Lewis. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. F, G, H. F, G, H. That'll do. É o suficiente. Jim Lewis. Please tell your father not to teach you anymore. Por favor, diga ao seu pai para não te ensinar mais. It's liable to interfere with your reading. Provavelmente vai interferir na sua aprendizagem de leitura. Teach me, me ensinar. He hasn't taught me anything, Miss Caroline. Ele não me ensinou nada, senhorita Caroline. If he didn't teach you, who did? Se ele não te ensinou, quem foi?
Senhora, it's best to begin reading with a fresh mind. É melhor começar a aprender a ler com a mente fresca. Tell him I'll take over from here. Diga a ele que daqui para frente é comigo. And try to undo the damage. Vou tentar desfazer o dano que ele provocou. I never deliberately learned to read. Eu jamais aprendi a ler intencionalmente. But somehow I had wallowing illicitly in the daily paper. Mas de certa forma eu ia sem pedir permissão para frente do jornal. I could not remember when the lines above Erica's moving fingers separated into words. Eu não consigo lembrar quando as linhas em cima dos dedos a mover do Ericas, meu pai, separavam-se em palavras. But I had stared at them the evenings in my memory. Mas em minhas lembranças, eu ficava olhando nelas a noite toda. Listening to the news of the day, escutando as notícias do dia. Bills to be enacted into laws, projetos de leis a serem votados. The diaries of Lorenzo Dow, os diários de Lorenzo Dow. Anything Ericas happens to be reading, tudo que o Eric estivesse lendo. When I crawl into his lap every night, eu subia no colo dele todas as noites. Então, diário de Lorenzo Dow. Quem é Lorenzo Dow? Vamos ver quem ele é aqui. Lorenzo Dow era um excêntrico evangelista americano itinerante que dizia ter pregado para mais pessoas do que qualquer outro pregador de sua época. Tornou-se uma figura importante e um escritor popular. Sua biografia foi o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos, superado apenas pela Bíblia. Until I feared I would lose it, I never loved to read. Jamais amei ler, até que o medo de esquecer como se ler me acertou. One does not love breathing. Era natural. Assim como ninguém ama respirar, eu aprendi a ler naturalmente. Jean Louise. Yes, Miss Caroline. Sim, senhorita Caroline. What's that? O que é isso? It's a letter. Isso é uma letra. Isso é uma carta, no caso. Miss Caroline. Senhorita Caroline. To my friend Dill. Pro meu amigo Dill. You must tell your father to stop teaching you. Você deve falar pro seu pai parar de te ensinar. Jean Louise. We don't write in the first grade. Nós não escrevemos na primeira série. We print. Nós não escrevemos na primeira série. We print. Nós copiamos. You won't learn to write until you are in the third grade. Você não vai aprender a escrever até a terceira série. Calpurnia was to blame for this. Calpurnia era culpada disso. Setting me writing tasks kept me from driving her crazy on the rainy days, I guess. A Calpurnia era culpada disso. Ela me dava tarefas de escrever. Assim ela não enlouquecia comigo. Nos dias chuvosos, eu acho. Nos dias chuvosos porque ela não podia brincar, né? Aí ela sobrava. Everybody who goes home to lunch, hold up your hands. Aqueles que vão para casa almoçar, levantem a mão. Everybody who brings his lunch, put it on the top of his desk. Aqueles que trouxeram o almoço, coloquem na mesa.
Where's yours? Cadê a sua? Cadê o seu? Did you forget your lunch this morning? Você esqueceu do almoço? Yes, ma'am. Sim, senhora. Here's a quarter. Aqui uma moeda. Go and eat downtown today. Vai e almoce no centro hoje. You can pay me back tomorrow. Amanhã você me paga. He didn't forget his lunch. Ele não esqueceu o almoço. He didn't have any. Ele não tinha o que almoçar. He had none today, or would he have any tomorrow or the next day? Ele não tinha almoço hoje, ele não teria amanhã e nem depois de amanhã. Não, thank you, ma'am. Obrigado, senhora. Mas não posso aceitar. Here, water. Aqui, water. Come on, now. Pegue. Miss Caroline. Senhorita Caroline. What is it, Jean Louis? Que é Jean Louis? Miss Caroline. He's a Cunningham. Senhorita Caroline, ele é um Cunningham. What? Louisa? Jean Louis? O que é Jean Louis? Water is one of the Cunninghams, Miss Caroline. Water é um dos Cunninghams, da família Cunninghams, senhorita Caroline. I beg your pardon? Não entendi. That's okay. Tá tudo bem. Senhora, you get to know all the country folks after a while. Você irá conhecer todo o povo da zona rural daqui a um tempo. The Cunninghams never took anything they can't pay back. A família Cunningham jamais aceita algo que eles não possam pagar. No church basket, nenhuma cesta da igreja, and no script stamps, e nenhum vale compras. They get along on what they have. Eles sobrevivem com o que têm. They don't have much. Eles não têm muito. But they get along on it. Mas eles sobrevivem assim. You are shaming, Miss Caroline. Você está o envergonhando, senhorita Caroline. Jim Louisa, I've had about enough of you this morning. Já aguentei muito de você nessa manhã. You are starting off the wrong foot in every way. Você pisou na bola seriamente comigo, my dear, minha querida. Hold out your hand, estenda as mãos. I thought she was going to spit on it. Pensei que ela iria cuspir na minha mão. Which was the only reason anybody in Maycomb held out his hand. Qual era a única razão de alguém em Maycomb estender as mãos? It was a time-honored method of sealing oral contracts. Era um método honrável de fechar um contrato oral. Miss Caroline picked up her ruler and gave me half a dozen quick little pats. Mas a senhorita Caroline pegou a régua e me deu uma dezena de golpes rápidos. Then told me to stand in a corner e falou para mim ficar no canto.